Eu tô nesse microfone. Esse ali é o outro. Aqui, ó. Depois eu vou ter que pôr em entrada. Entrada é o cabinho. E por enquanto tá pegando ela. Olha lá. Eu poderia até trocar a câmera. Mas aí eu tinha que mexer, desligar. As conversas aqui tá saindo lá. Esse eu vou na outra agora. Vou pôr em entrada, né? Conseguiu alguém para fazer a leitura? As elementos, viu já? José Carlos de Luca, quem é o seu anjo da guarda? Na verdade, porque Deus não é o adepto da solidão, Ele procura sempre partilhar com suas criaturas os seus planos e o seu governo de universo. E assim o faz por meio das almas que estão harmonizadas com os propósitos divinos. Seria um sistema de coparticipação, nós com Deus, Ele conosco. Os anjos, portanto, são almas devotadas que se interessam pela nossa felicidade, cooperando com Deus no governo do universo. Os anjos não estão no céu comendo, bebendo e dormindo como muitos imaginam. Não estão num parque de diversões ou tocando flauta, deitados em nuvem de algodão. Ao contrário, estão sempre trabalhando,
uma vez que desejam a nossa angelitude. Querem a nossa alegria, o nosso progresso espiritual e sabem das nossas dificuldades, porque também passaram pelos mesmos degraus em que hoje tropeçamos. Vejam quanta solidariedade. O anjo da guarda não é um ser que já foi criado por Deus em estado de perfeição. Ele é um espírito como nós, que já passou pelas mesmas vicissitudes e conseguiu superá-las. Por isso é que eles estão ao nosso lado, exatamente para nos ajudar a transpor os nossos obstáculos, dando prova de que a perseverança no bem é o nosso melhor investimento. Não são apenas as crianças que são amparadas pelos anjos da guarda. Nós, os adultos, com maior razão, também temos o nosso anjo, o nosso mentor espiritual. Mas quem seria esse anjo? Pouco importa. Basta saber que ele é um devotado amigo a quem sempre poderemos recorrer nos momentos de tristezas e dificuldades. Haveremos de ser consolados, pois ele é um verdadeiro amigo. E qual seria o seu nome? Também não tem importância. João, José, Gabriel, Maria ou Carolina. Os anjos não estão preocupados com os rótulos. Eles simplesmente querem ajudar e o fazem quando queremos ser auxiliados. Mas qual seria o melhor dia e horário para contatar o meu anjo da guarda? Não há dia nem horário, pois almas enobrecidas já se libertaram dos calendários terrenos. Sempre que tiver real necessidade, converse com seu anjo. Seja uma segunda-feira chuvosa, seja um domingo de sol. Eu tenho certeza de que seu amigo invisível haverá de lhe estender a mão, como já fez em outras tantas oportunidades em sua vida, e talvez você nem sequer tenha notado. Agora que você já foi apresentado ao seu amigo, que tal começar uma bela amizade? Como Deus é bom, não acha? Uma boa noite. Bom, mudando de microfone. Primeiro nós vamos justificar a ausência do nosso presidente hoje, o senhor Valentim, que ele está em viagem, ele e a Rosa, e ele pediu que nós ocupássemos o seu lugar hoje para que a reunião se transcorresse como se ele estivesse aqui. Então, inicialmente, nós vamos então agradecer a Deus pela nossa presença, pela presença de todos vocês, e a oportunidade que nós teremos hoje de ouvir o comentário de Jesus na voz da Eunice, que trouxe para nós esse estudo que ela com muito carinho, ela preparou. Deus, nosso Pai, de infinito amor, bondade, justiça, mais uma vez, Senhor, estamos diante de Ti, inicialmente para agradecer pela nossa vida, pela nossa oportunidade de podermos estudar essa doutrina maravilhosa que nos traz tanto conforto. E agora te pedimos, Senhor, que tudo aquilo que nós pudermos aproveitar, que possamos colocar na nossa vida em prática a partir de agora. Te agradecemos mais uma vez, Senhor, por tudo isso e pedimos que a Eunice, com todo o seu trabalho bem preparado, ela seja uma fiel transmissora dessas lições que nós podemos captar. Uma boa noite. Que assim seja. Boa noite. Antes da sequência, eu gostaria de dar 2 recadinhos que faz necessário. O primeiro, porque já está bem próximo aí, o grupo Luz e Amor retoma os seminários, né, programação da nossa casa, que a AGE, Associação Jurídica Espírita do Estado de São Paulo, sempre faz os seminários e está retomando aqui na nossa casa, né? Então, dia 3 de setembro, às 15 horas, aqui no nosso salão. Dia 3 de setembro, às 15 horas, aqui mesmo no nosso salão.
E o estudo e o seminário dessa oportunidade é Estudo da Obra, Direito e Espiritismo. Estudo da Obra, Direito e Espiritismo. E o segundo recadinho, que também se faz necessário, esse eu gostaria que a gente desse atenção a ele. A gente sabe que, para ter um ambiente bom, equilibrado, é necessária a concentração, é necessário o silêncio. E a partir do momento que a gente adentre ao salão, já é necessário isso, porque a espiritualidade já espera isso, né, que seja um ambiente equilibrado. Inclusive, a aula de música direcionada para as crianças, também é necessário que participe com música, que já faz parte da concentração. E um momento importante também é o momento dos passes. E a gente está tendo problema porque pessoas, mães, pais, estão subindo, pós o passe, estão subindo lá para salas de aula e está atrapalhando, porque não terminou ainda a reunião. Recebeu o passe, volta em silêncio para o lugar, porque sobe lá para as salas de aula, aí as professoras pensam que terminou, aí liberam os meninos e começa a desordem. Então, vamos levar bastante atenção nisso, bastante a sério. Vamos participar da reunião como um todo, do início ao fim, com bastante equilíbrio. Muito obrigado. Não foi bem igual o Valentim queria, eu mudei o roteiro, né? Hoje nós vamos fazer a leitura do Evangelho, no capítulo 8º, item 5, 6, 7, 8, pecado por pensamento adultério. E o Carlos Eduardo vai fazer a leitura. Porque o Valentim sempre manda uma moça, eu mando um rapaz. Peço mesmo uma Boa noite. Pecado por pensamento, adultério. Aprendestes o que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Mas eu vos digo que todo aquele que tiver olhado uma mulher com mau desejo por ela, já cometeu adultério com ela em seu coração. A palavra adultério não deve ser entendida aqui no sentido exclusivo de sua acepção própria, mas em sentido mais geral. Jesus, frequentemente, a empregou por extensão para designar o mal, o pecado e todo mau pensamento, como, por exemplo, nesta passagem: porque se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras entre esta raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará também dele, quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de seu Pai. A verdadeira pureza não está somente nos atos, mas também no pensamento, porque aquele que tem o coração puro não pensa mesmo no mal. Foi isso que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é um sinal de impureza. Boa noite. Nós agradecemos ao Carlos Eduardo a leitura e nós passamos agora ao comentário da Eunice. A Eunice vem sempre aqui conosco e nós hoje tiramos a Eunice do estudo do André Luiz para que ela faça o comentário para a gente. Queridos irmãos, que Jesus, o nosso divino mestre, possa estar conosco. A lição de hoje se refere ao capítulo 8º, item 5. Pecado por pensamento, adultério. Primeiramente, nós vamos reflexionar sobre esta palavra, tendo em vista a sua acepção própria, restrita, que é sobre traição. E quando ouvimos, no sentido evangélico, essa palavra adultério, nós já relacionamos com a passagem da mulher pecadora, daquela que foi colocada pelos fariseus e pelos escribas numa praça para ser apedrejada. E eles a levaram onde Jesus estava, e colocando-a no meio de todos, eles disseram: Mestre, esta mulher foi pega em adultério, e a lei mosaica prescreve que nós devemos apedrejá-la até a morte. E o Senhor,
o que pensa a respeito? Quando eles fizeram essa pergunta a Jesus, eles queriam tentá-lo. Eles queriam que Jesus fizesse alguma coisa que tivesse, pela qual eles poderiam recriminá-lo após. Então, Jesus estava escrevendo na areia, continuou com o dedo escrevendo na areia, e eles tornaram a perguntar: mestre, qual é a sua opinião a respeito? Então Jesus levantou-se, olhou-os e disse: atire a primeira pedra aquele que tiver sem pecado. Então todos foram saindo lentamente, até que ficou somente ele e a mulher. E ele levantando-se disse: mulher, onde estão aqueles que a culpavam, aqueles que estavam querendo condená-la? Foram embora. Então, mulher, eu também não a condeno. Vá e não peques mais. Então, esta parábola, nem é a parábola, é uma passagem da vida de Jesus, ela nos leva a várias reflexões. Primeiro, o impulso que o homem tem de julgar o seu semelhante, de ver o defeito dos semelhantes e de não enxergá-los em si próprios. E também no sentido do errôneo do adultério, de uma forma unilateral. Quer dizer o quê? É ver do adultério apenas do lado da mulher, né? Mas nós temos que reflexionar sobre isso. Então, muitos perguntam: nossa, mas isso já se passaram tanto tempo, ainda ver a palavra adultério hoje. É que hoje, ainda, esta passagem nos faz reflexionar. Porque nós pensamos assim: se a mulher foi pega em pleno delito, onde estaria o adúltero que não foi a julgamento popular? A mulher não cometeu o erro sozinha. Então ela seria a única responsável pelo adultério? Ao lado da mulher adúltera, permaneciam também os homens que eram pervertidos, que se retiraram naquele momento que Jesus falava, envergonhados. Mas esse comportamento unilateral, ele vem desde a época de Moisés. Porque quando o povo judeu, ele permaneceu poligâmico, mesmo depois que Moisés recebeu os mandamentos. Eles continuaram poligâmicos, tanto da maneira civil e na maneira moral. Eles continuaram poligâmicos. Eles não se preocuparam com isso, não. E até Moisés, fala-se nos estudos que eu fiz, que até Moisés não acreditava muito nisso. Ele deixou que seguisse esse curso da unitariedade da palavra adultério, né? E porque naquela época, ao homem, mesmo depois do quarto mandamento, o homem, ele poderia casar com quanta mulher, ter quantas esposas ele fosse capaz de sustentar. E a mulher não. Se ela fosse pega em adultério, ela teria que ser apedrejada até a morte. Então Jesus veio desfazer esta discriminação, e por isso que ele vai mais longe ainda. Ele fala que o homem pode ser enquadrado como adúltero não apenas quando ele desrespeita os compromissos conjugais, mas também quando ele alimenta o pensamento, o desejo de cobiça por outra mulher. E hoje, será que ainda existe esse pensamento poligâmico? Nós sabemos que sim. Hoje, embora tantas mudanças, tanto progresso, o homem ainda continua com esse pensamento poligâmico. Mas também, infelizmente, a mulher também começou a ter pensamentos poligâmicos. Aí agora não é mais só o homem que tem esse pensamento. A mulher também se acha, às vezes, no direito de ter também vários companheiros, de ser infiel e de cometer o adultério. E às vezes nós vemos pela mídia até
vamos falar assim, que a mídia incentivando esse comportamento poligâmico. A gente percebe casamentos que se desfaz como um trocar de roupa. A pessoa casa, quando você vê já está descasando, já está com outro companheiro, e todos parecem que vê essa situação como comum e normal. Porque comum, de fato, ela o é. Mas não é um comportamento normal. Mas a mídia quer nos mostrar isto, né? E pensando nisso também, eu estava lendo a revista Veja, do mês de junho, parece-me que da última semana de junho, que sai uma pesquisa sobre a traição virtual. Quando eu estava preparando o comentário, eu tentei achar a revista novamente e não consegui, porque eu li no consultório médico. Mas eu vou contar para vocês por cima o que eu me lembro. Fala que foi feita uma pesquisa sobre a traição virtual. Vejam bem, traição virtual. Aqui o progresso é a outra face do progresso, né? É a outra face da internet, do computador, porque nós sabemos que é um progresso gigantesco que foi proporcionado pelo computador e pela internet. Mas é essa outra face, a traição virtual. Então, nessa entrevista e nessa pesquisa, foi colocado assim, que 53% dos entrevistados afirmaram que cometeram esta traição. 53% cometeram a traição virtual. 39% desses, eu não sei se o número é bem esse, viu? 39% dos entrevistados se separaram por causa dessa traição virtual. Então vejam a que ponto chegamos. Traição virtual. E aí fala-se, é só agora unilateral? Essa traição é só vista do ponto de vista masculino, feminino? Masculino não? Não. Agora já não é unilateral mais. Essa traição tem sido feita por homens e mulheres. E o que prova isso? O que nos mostra essa entrevista? O que nos mostra o resultado dessa pesquisa? Será que é a desvalorização do casamento? Então o casamento não está tendo razões mais de ser? Nós sabemos que o casamento ainda é o que segura o equilíbrio da sociedade nessa parte, né? E nós sabemos que não é o fim, não. Não é porque está acontecendo numa grande parte essa perversidade que nós podemos falar que o casamento está acabando. Não é. O casamento talvez não esteja sendo tão valorizado por muitos. Talvez o casamento deixou de ser um compromisso estável para atender ao modismo de alguns, né? Então nós espíritas precisamos estar muito atentos a isto. Não é que nós sejamos moralistas, que nós achamos que o casamento é aquele que casou, é para o resto da vida. Porque nós sabemos que o divórcio, o Espiritismo não proíbe o divórcio. Mas nós temos que ter a consciência que nós estaremos apenas adiando os problemas. Se há um casal que não combina, que quando chega a vias de fatos, de discussões, imoralidades, é preferível que se parta então para o divórcio e não para o adultério pernicioso. Mas nós sabemos que também esta situação, ela não vai resolver os nossos problemas de ordem moral, porque nós estaremos, mais uma vez eu afirmo, apenas adiando. Nós estaremos deixando para depois este compromisso. E talvez depois ele venha a cobrança venha de uma maneira muito dolorosa, né? E o homem, com esse comportamento pernicioso, quando eu falo homem aqui no sentido homem e mulher, ele está se situando abaixo dos irracionais. Porque nós sabemos que os irracionais,
observa os limites da natureza. Ele tem, o animal, ele não tem uma parceira fixa, mas ele obedece às leis da natureza e observa. E podemos falar que há animais que têm parceira fixa, sim. Eu assisti uma reportagem dos pinguins, não sei se vocês já viram, que eles são fiéis até a morte. Se a parceira dele morre, ele não volta a se unir com o outro. Ele fica sozinho até a morte. Então ele é fiel mesmo, né? E muitos irracionais não são fiéis porque não faz parte da sua espécie essa fidelidade. Mas eles observam os limites impostos pela natureza. E enquanto que o homem, ele não encontra fronteiras para suas fantasias degradantes. E nós sabemos que o homem e a mulher, eles vieram ao mundo com tarefas específicas. O homem tem uma sua tarefa, a mulher tem a sua tarefa específica. Mas que deve ser interagida e que deve ser integrado um ao outro dentro do plano da evolução. Isso já para nós que acreditamos na evolução do espírito, que acreditamos que vamos reencarnar e que o que não dermos conta nessa encarnação, teremos que dar conta em outra e não sabemos quando teremos essa oportunidade, né? E nós temos que ter a consciência, sim, que um não cai sem o outro. Um não cai sem o outro. Se as mulheres desviadas da elevada missão que lhes cabe, se elas são desviadas dessa missão, é que os adúlteros continuam ausentes do juízo. Porque se a mulher, ela trai o marido, vamos falar assim, ela encontrou um companheiro que a ajudou na traição. Ela não faz a traição sozinha, não é? Então, como é que a gente vai aprender a lidar com essas coisas? Onde nós devemos nos apoiar, principalmente nós espíritas? Nós precisamos nos apoiar nos ensinamentos de Jesus. Nós precisamos nos apoiar que somos espíritos eternos. E nós não temos a desculpa de viver esta vida como se ela fosse a única. Os que não acreditam em reencarnação, eles até não têm tanto motivo para pensar nisso. Mas nós não. Nós sabemos que nós vamos reencarnar. E que nós poderemos renascer em papéis invertidos, né? E que nós devemos pensar assim, que ninguém reencarna para sofrer e para pagar dívidas só. Nós reencarnamos para evoluir. Mas o resgate se faz, né? Ou com amor ou pela dor. Então nós somos chamados ao exercício da sublimação dos sentimentos. Nós temos que aprender a ver o sexo oposto como um irmão ou uma irmã, né, que nos compete respeitar. E assim nós vamos aprender a ter a nossa vida melhor. Não julgar aquele que o outro faz. Nós não temos que pensar em corrigir o nosso irmão. Nós temos que pensar em nos corrigirmos. A vida nos pertence, ela nos foi dada por Deus para que nós a vivamos da melhor maneira possível, para que nós sejamos felizes. Então nós temos que nos preocuparmos com a nossa mudança. E Jesus não quer a nossa mudança exterior. Ele quer sim a nossa mudança interior, né? E é muito importante que nós pensemos assim, que a única maneira de conseguirmos esse equilíbrio e de não nos deixarmos ser arrastados por essas tendências é nos elevarmos. E nós temos condições para isso. Nós temos a teoria, nós temos até, vamos falar assim, a prática. Se nós estudarmos um pouquinho que seja as obras básicas, nós temos a teoria e a prática do que acontece
com o desperdício do nosso tempo aqui na Terra. E nós temos que pensar também que essa palavra adultério, como Jesus nos mostrou, ela tem um significado muito mais amplo do que esse que eu citei até agora, que é a traição. Jesus a empregou para designar o mal, o pecado. O que é o pecado? É o erro, né? Nós espíritas geralmente não usamos a palavra pecado, usamos a palavra erro, mas é a mesma coisa, né? E para designar também os maus pensamentos, fazendo compreensível ao homem que ele deve abster-se de toda palavra, de todos os atos e de todos os maus pensamentos. Mas não basta só não fazer o mal, nós temos que fazer o bem. É assim que nós nos reformamos, porque se não fizermos o bem, já estamos fazendo o mal, porque estamos perdendo a oportunidade que nos foi dada. E porque Jesus ele veio nos dar novos princípios, novos padrões, alicerçando na pureza do coração. Por isso que ele disse, bem-aventurado aqueles que são mansos e pacíficos, né? E então não são considerados então por Jesus desonestos, culpados, aqueles que chegam ao ato, mas também aqueles que pensam. Porque todo ato desonesto já existia latente. Todo ato desonesto já existe no íntimo da criatura, né? E essa ideia impura já fazia parte do nosso pensamento. E Jesus, como conhecedor profundo da psicologia humana, ele sabia que os maus pensamentos, dos maus pensamentos que partem os assassinos, os adultérios, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias e a maledicência. Então nós temos que pensar assim, nós estamos num planeta ainda de expiações e provas, mas um planeta que caminha a passos largos para o mundo de regeneração. Então, mais uma vez, eu quero dizer assim, que nós temos a nossa última chance. Se nós não aproveitarmos bem, nós não teremos a chance de reencarnar novamente na Terra. Nós seremos exilados. Nós seremos exilados para um outro planeta em que seja um mundo de expiações e provas. Então, o que nós temos que fazer? Eu quero renascer nesse planeta, já no mundo regenerado. Então, nós temos que procurar, na medida do possível, já mudando o nosso pensamento e mudando a nossa conduta. A Terra é como um poderoso imã, né? Desenvolvendo as nossas virtudes potenciais e também nos levando às vantagens da educação espiritual. E o que é o homem? O homem, na sua estrutura fisiopsíquica, é uma grande bateria, criando e acumulando cargas elétricas, com que ele influencia e é influenciado. Então nós não podemos nos esquecer disso, que nós somos considerados como uma grande mesmo bateria, né, onde armazenamos as forças e onde essa energia em potencial, ela influencia e é influenciado. E nós temos que lembrar que todo sentimento é energia. Todo sentimento é energia. E lendo um livro esses dias, eu achei interessante que a gente tem que ser muito fraterno. Nós temos que ser fraternos. E eu estava lendo um livro essa semana, da Irmãce, que fala assim, a fraternidade é o campo do sentimento. Então nós temos que ser fraternos? Temos. Mas nós temos que ser mais solidários, porque solidário é ação. Então nós não temos que ser só fraternos, nós temos que ser solidários, porque a fraternidade fica no campo do sentimento, enquanto que a solidariedade vai para o campo da ação. E por isso, então,
nós falamos que todo pensamento é uma criação dinâmica. Cada alma vive e respira a atmosfera mental que ele estabelece para si mesmo. Todas as obras humanas são resultantes do pensamento da criatura. O mal, o bem, o feio, o belo. Eles já viveram, antes de tudo, na fonte mental que os produziu. A gente pensa primeiro, depois que a gente age. A gente não age depois. A gente pensa assim que em algumas circunstâncias nós até agimos antes de pensar, mas não. Nós sempre pensamos. Primeiro ele está na nossa mente, depois que parte para a ação. E renovar pensamentos é fácil? Ainda mais neste mundo, né? Será que é fácil renovar os pensamentos? Não é. É muito difícil a gente renovar os pensamentos, porque demanda muita capacidade de renúncia e profundo domínio de si mesmo. E nós, infelizmente, ainda não temos esse domínio total sobre nós, né? Muitos até modificam a maneira de falar, procuram falar de maneira branda, pacífica, mas o que realmente pensam está latente. E aí, como diz a máscara, uma hora cai, né? E aí as sombras, as perturbações permanecem na mente, quais fantasmas ocultos. E aonde, quando se percebe, já está fazendo aquilo que não gostaria de fazer, né? Pensar é criar. Nós temos que estar bem cientes disso. Então, nós temos que estar certos assim, nós não infringimos a lei de Deus só pelos atos. Nós infringimos a lei de Deus também pelas palavras, pelos pensamentos. E assim nós devemos cultuar os bons pensamentos, pensamentos que tragam paz, pensamentos de harmonia. À medida que a gente avança na nossa trajetória evolutiva, nós vamos desfazendo dessas imperfeições. E nós podemos ir desfazer dessa imperfeição a partir de agora, mudando o nosso comportamento, mudando nossos atos, mudando os nossos pensamentos. Richard Simonetti, no livro que chama-se Para Viver a Grande Mensagem, ele fala assim que nós devemos fazer, sempre que possível, uma autoanálise das falhas da nossa personalidade, porque nós sabemos aonde elas se encontram. Então nós não temos que só saber, nós temos que fazer uma análise dessas imperfeições nossas e ver o que é que onde elas estão repercutindo na nossa conduta diária, né? E nós temos que ter bastante vontade de mudar esse panorama da nossa mente. Mas nem sempre ele fala. Nós nos preocupamos com esta questão. E quando fazemos essa análise, é pensando assim de uma maneira superficial, bem assim, distante da realidade. Nós não gostamos de nos analisarmos, porque é doloroso. Se a gente for fazer uma análise sincera, nós nos decepcionamos. Nós ficamos decepcionados conosco. E a gente não quer sofrer. A gente então não para fazer essa autoanálise, né? E ele cita até um caso muito interessante. Ele fala assim, que um senhor acordou e disse, puxa, hoje eu não estou bem psiquicamente. Será que eu fiz algo errado ontem? Vou analisar o meu dia. Então ele começou pensando, pela manhã eu não esqueci da oração. Eu peguei o livro dos Espíritos, eu li uma questão, meditei sobre ela. Depois, eu me lembro que de manhã eu discuti com um vendedor que pretendia impor a mercadoria inferior por alto preço. Eu mostrei para ele, deixei bem claro que eu não sou tolo. Depois, eu fui para o trabalho, fui para o escritório. Durante o resto do dia, eu não tive tempo para cogitações inferiores.
O início, o único incidente que houve no período que eu estava no escritório foi que eu fui obrigado a chamar a atenção de alguns funcionários que conversavam. Era preciso manter a ordem. Eles estavam conversando muito durante o trabalho. À noite, eu fui na reunião. E lá eu participei do trabalho mediúnico, com muita responsabilidade. A palavra do orientador espiritual foi magnífica. Quantas lições eu recebi neste dia. Após a reunião, eu saí e fui conversar com um dos confrades. E aí nós começamos a falar de um companheiro. E eu fiz questão de falar para ele tomar cuidado com esse companheiro, porque ele não era digno de muita confiança, que ele precisava ser analisado e que era para prestar bastante atenção nas responsabilidades que ele estava tendo no centro espírita, porque ele não era muito responsável. Bom, só isso que eu fiz. Que terei feito de mal se eu apenas cumprir com os meus deveres? Então, o Richard Simonetti fala assim, que nesse breve monólogo, porque ele estava conversando com ele mesmo, né? Pensando, o que é que a gente observa? Que ele quis mostrar que teve esclarecimento, disciplina e advertência. Ele só usou isso, de esclarecimento, de disciplina e de advertência. Mas se nós formos analisar o seu comportamento, nós veremos que essas três atitudes, elas poderiam ser definidas como agressividade, prepotência e maledicência, que são os fatores primordiais para a nossa ligação com os espíritos inferiores. Aqui cabe até um parênteses. Nós temos mania de falar, não, aquele comportamento de fulano não é normal. Com certeza foi uma influência espiritual. Ou, hoje eu tive uma influência daquelas. Nossa, foi horrível. Nós não podemos nos esquecer que espírito nenhum coloca o mal em nós. Nenhum espírito faz com que você seja mal. Ele apenas retira do que você tem dentro de você, das suas imperfeições, ele retira material para ele agir. Então ele age com aquilo que você tem dentro de si. Ele não cria. Então nós temos que tomar muito cuidado e aproveitar esses ensinamentos que a doutrina espírita nos oferece para nós percebermos melhor a grandiosidade dos ensinamentos de Jesus, que continuam atuais. Apesar de já ter passado mais de 2000 anos, eles são ensinamentos atuais e indispensáveis para a nossa vida. E, então, qual a nossa postura? Para terminar, eu direi, o que fazer? Qual a nossa postura? Vamos partir para o ensinamento de Jesus. Orai e vigiai. Por quê? Quando oramos, nós atraímos para junto de nós espíritos amigos, o nosso anjo da guarda, que nos intuirá para um bom proceder, que nos fortalecerá para os bons propósitos. E vigiar. Por quê? Vigiando, nós manteremos os nossos pensamentos em uma sintonia melhor e nos faz com que os maus pensamentos não tomem parte de nossa vida. E aí vamos nós purificando o nosso coração, que é o objetivo primordial da nossa vida atualmente. Purificar o nosso coração, tomar atitudes coerentes, trazer Jesus dentro de nós, para que nós possamos, repito, mais uma vez, termos a chance de retornarmos a esse planeta maravilhoso, provavelmente já regenerado. Muita paz para todos.
Nós agradecemos a Eunice o comentário e ela, como da orador que o tempo está terminando. Então, se nós não fizermos o máximo, quem sabe o mundo vai mudar e nós vamos ter que mudar daqui. Então, o alerta está sendo todas as quinta-feiras, então vamos atentar para isso. Agora nós vamos passar a segunda parte, os nossos passos. Durante esse período, o Antônio Carlos vai tocar, para que nós possamos, aqueles que estiverem aqui no salão, vão vibrando, para que ajude, dê força à equipe do passe que está lá dentro. Os que não puderem, que não quiserem, podem ficar aqui ajudando com o pensamento. Como a Eunice ressaltou, o pensamento é uma força muito grande. Será que eu vou lá para ajudar? Acho que não precisa. Estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, livrai-nos do mal. Que assim seja, que assim seja, oh, que assim seja. Acordar e saber que não é sonho, sentir que a energia está no ar, caminhar num futuro diferente, esperança e confiança em cada olhar. A vida é muito mais do que enxergamos. O amor está aí para confirmar. É só calar, sentir e olhar bem dentro e deixar a intuição se revelar. Vamos construir um novo mundo. Nós temos o poder
transformar. Um só país sem nenhuma bandeira, sem medo e sem fronteira pra cruzar. Vamos construir um novo mundo para aqueles que ainda vão chegar. Fazer da Terra o mais lindo planeta e ver o sonho se realizar. A vida é muito mais do que enxergamos. O amor está aí pra confirmar. É só calar, sentir e olhar bem dentro e deixar a intuição se revelar. Vamos construir um novo mundo para aqueles que ainda vão chegar. Fazer da Terra o mais lindo planeta e ver o sonho se realizar. Creio em ti, pois sei que enquanto é noite aqui, é dia ali. Creio em ti porque me deste o riso e a dor, me deste o amor do meu amor. Creio em ti, creio em ti. Se a paz sobre nós, se o véu descer, eu creio em ti. Se a tempestade a terra abalar, eu creio em ti. Cada vez que neste mundo eu escutar
sem sentir o que eu senti quando descobri que o amor é a fonte da vida. Deixa que a fonte fecunda a regra de ouro, tesouro real, num banho amplia a visão, te eleve a emoção, pra que não mais confundas o amor e ilusão que o vento arrasta como folhas secas caídas no chão. Deixa ouvir a doce melodia, poema, canção, tangentes, acordes vibrantes da harpa do teu coração. Deixa tua alma escutar doce sinfonia, a voz de Jesus penetrando teu ser. Deixa sentir-te que é Pedro, em quem ele confia, o amado, a pedra angular. Deixa tua alma escutar. Pedro, tu me amas, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Apacenta os meus cordeiros. Simão, tu me amas, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Simão, é necessário repetir. Eu sei que me negarás, mas findo aquele momento, à frente tu seguirás. Simão Pedro, tu me amas, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Te dei a minha vida e sempre te amarei. Pedro, tu me amas, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Deixa sentir-te que és Pedro, e à frente tu seguirás. Senhor, quanto tempo terei que esperar para ver tua face de amor, para sentir de onde vem teu amor, para entender que tu és o amor. Quanto tempo, Senhor, quanto tempo, Senhor, quantos corpos terei que vestir, quantos nomes terei que assinar,
Quantas vezes me farás criança pra entender que tu és o amor? Quanto tempo eu não posso dizer, pois que vai depender de você. O caminho eu te dei pra seguir, mas você só se faz repetir. Quanto tempo, quanto tempo. Já te dei o meu sopro de luz, já te dei o amor de Jesus. Só te faltas tomar tua cruz. Só assim vais dizer quanto tempo, quanto tempo, quanto tempo. Deixa, Senhor, eu beber da tua fonte de amor e aprender a nascer sem perguntar quanto tempo. Deixa, Senhor, eu beber da tua fonte de amor e aprender a amar, pois sei que sou teu rebento. Senhor, quanto tempo terei que esperar para ver tua face de amor, pra sentir de onde vem teu amor, pra entender que tu és o amor. Quanto tempo, Senhor, quanto tempo. Repetir o Pai Nosso. Repetir o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
as nossas ofensas, como perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, livrai-nos do mal. Que assim seja, que assim seja, oh, que assim seja. E assim, com esses acordes dessa música divina, nós encerramos a nossa reunião de hoje, agradecendo a presença de todos e agradecendo a Deus também, mais uma vez, pela oportunidade que tivemos aqui de estudar as suas leis e tentar colocá-las em prática. Uma boa noite.